Boa noite, irmãos. Todo mundo animado, graças a Deus, né? Várias pessoas nos visitando, sejam bem-vindos aí. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, na continuidade daquilo que a gente tem trabalhado nas últimas semanas. Nós começamos, logo depois do Carnaval, o Evangelho de Mateus. Nós estamos acabando o Evangelho de Mateus, faltam 3 capítulos apenas, o que deve levar em torno de 4 semanas, porque o capítulo hoje, acho que talvez um pouco mais, porque o próximo capítulo também é muito grande. O capítulo hoje tem mais de 70 versículos, então a proposta hoje é trabalhar só metade dele, porque com certeza não vai dar para falar tudo. Nós estamos chegando na paixão, na crucificação de Cristo e posteriormente na ressurreição. Para vocês verem, às vezes a nossa leitura bíblica passa correndo por tantos textos, a gente tem uma relação superficial com a Escritura. Nós estamos aqui literalmente mastigando, gastando 50 minutos do nosso tempo em cima da Bíblia, e ainda assim nós estamos aqui há meses e meses já. Eu espero que essa experiência que a gente tem feito aqui de ler a palavra junto, de tentar buscar algo mais profundo acerca do que podemos entender, sirva como base para que a gente aprenda também na nossa casa, no nosso tempo de devocional, ler a Bíblia mais devagar, ler a Bíblia com mais calma. Às vezes há uma obsessão da gente, de falar assim, não, eu quero ler a Bíblia toda. Isso é bênção, tem que ler a Bíblia toda mesmo. Dá para ler a Bíblia de capa a capa, se você não parar nem para dormir, nem para comer, em 72 horas. Então, obviamente, se você pegasse um plano de leitura como aquele que a gente tem no balcão ali, que contempla mais ou menos metade da Bíblia, em um ano, lendo 2, 3 capítulos por dia, é muito fácil, é muito tranquilo. Agora, uma vez que você já tenha feito uma leitura dessa, ou então você deseja se aprofundar naquilo que é a vontade de Deus para você, o mais interessante é que você aprenda a mastigar os versículos. E, no geral, vai acontecer de que muitas coisas vão levantar dúvidas, vão suscitar dúvidas na sua vida. E, para isso, você deve ter um caderno, um lugar onde você, à medida que está lendo, anota a referência ali e qual que é a sua dúvida. Depois você traz para a gente conversar em cima disso daí. Eu fiz muito isso nos primeiros anos da minha caminhada na fé e confesso para vocês que foi muito produtivo. O cara que na época me discipulava, ele sofria na minha mão, porque eu todo dia trazia uma folha, todo dia não, toda semana eu trazia uma folha com dúvidas escritas dos dois lados, assim, E ele gastava às vezes até um tempo, porque eram dúvidas legítimas, Então, dúvida não é problema, mas se a nossa leitura for superficial, às vezes a gente não faz as perguntas certas, e quem não faz a pergunta certa não vai obter a resposta. Isso é uma questão até de lógica, A própria palavra diz que aquele que busca, encontra. Então, que a nossa leitura tenha como foco buscar aquilo que vai além da leitura do óbvio. E aí nós vamos conseguir ter uma jornada com Deus que também vai ser diferente. Vai ser uma jornada mais profunda, uma jornada mais extraordinária, mais comprometida. Nós vamos conseguir ver Deus em todas as coisas, por todos os caminhos que o Senhor nos levar, tá? Então, hoje vamos falar sobre o capítulo 26, lembrando que estamos entrando na paixão de Cristo. E a palavra paixão, viu, irmãos, significa sofrimento. Tem gente que às vezes nunca parou para pensar nisso. Quando você diz assim, eu estou apaixonado por alguém, quer dizer que você está sofrendo, tá? O amor não é necessariamente uma coisa que está conectada à ideia de paixão, como a gente muitas vezes acaba tratando a expressão. Por isso que aquele filme também, Paixão de Cristo. O que trata o filme? Só das lambadas nas costas que Jesus levou e no final a crucificação. Então a palavra paixão significa sofrimento. Nós estamos aqui partindo para a última ceia, últimas palavras de Jesus, e depois ele vai ser preso, julgado, vai sofrer toda aquela via crucis, aquele caminho até que ele é crucificado. Tá? Então aqui nós estamos encerrando, nós falamos nas últimas semanas sobre isso, a vida pública de Jesus, e já partindo para as últimas exposições dele junto com seus discípulos, tá bom? Como o Narlo não pôde vir hoje, vou pedir para o Rafa ler para nós, leia até o versículo 30 somente, porque não vai dar para trabalhar o capítulo inteiro. Por favor, Rafa. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa.
E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ele este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: quem me quereis dar, e eu vos-lo entregarei? E lhes disse: pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura, sou o Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bom. Vamos lá, voltando no começo aqui então, irmãos, nós estamos com Jesus, como diz no verso 1 aqui já do capítulo 26, concluindo todos os discursos que ele fez anteriormente. Então ele terminou a sua discussão já com os fariseus, com os religiosos, ele já terminou as suas instruções, aquelas parábolas que ele contou a respeito da vigilância, ele falou sobre as virgens que estavam preparadas para receber o noivo, ele falou sobre uma série de assuntos sempre apontando na mesma direção. Aqui agora nós já estamos partindo para os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, e esses momentos são muito intensos. Essa intensidade da narrativa traz para nós até uma certa justificativa de algumas crises que a gente encontra quando nós comparamos os evangelhos. A cronologia daqui para frente é uma cronologia que não está muito certa, não está muito precisa quando você compara os 4 evangelhos. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos que entender que se para nós isso é mais uma história, para os discípulos isso aqui contempla uma narrativa que tem um poder emocional sobre eles muito forte. Eles não ouviram falar dessas histórias. Pode ser que tudo aquilo que nós temos no restante do Evangelho, algumas coisas tenham sido presenciadas, mas outras foram complementadas por cada um dos evangelistas que escreveram os 4 primeiros livros, com informações de outras testemunhas que presenciaram os milagres. Por isso que em toda a nossa leitura ao longo deste ano, a gente falou sobre isso, dizendo assim, este milagre tem nesse evangelho, mas no outro ele é citado em ordem diferente, ou ele é citado em um momento diferente, mostrando que existe uma coerência entre os evangelhos, mesmo que eles não tenham sido feitos juntos. Então todo mundo procurou, ao escrevê-los, as testemunhas mais fiéis de cada fato. Daqui para frente, eles não precisaram de testemunhas. Daqui para frente, todos os 12 estavam presencialmente em cada história descrita. Isso acaba fazendo com que, ao contar essa história, haja um envolvimento emocional muito forte. Para eles, é a perda de alguém muito querido. A gente sempre fala de Deus, a gente fala de Jesus, né? Mas às vezes fica parecendo uma pessoa muito distante. Eles estão falando de alguém que durante 3 anos gastou a sua vida junto com eles. Eles sentavam na mesa, era todo dia.
Então esta reunião agora, essa possibilidade de celebrar uma última Páscoa com Jesus, tem uma característica especial, né? Tem um certo saudosismo à medida em que se fala acerca de tudo que aconteceu. Então é por isso que a cronologia nem sempre vai bater, né? Não quer dizer que tudo que está narrado aqui necessariamente aconteceu no mesmo período de tempo. E a gente já vai começar a perceber isso daí com relação à história, que a gente vai falar aqui mais para frente, dessa mulher, né, que era a Maria lá, que vem e derrama um unguento sobre a cabeça de Jesus. Tá, essa história, a gente tem dúvidas quando comparamos os 4 evangelhos, se ela de fato aconteceu imediatamente ali às vésperas da Páscoa, ou se ela aconteceu alguns dias antes. Agora, o fato dela estar descrita em todos os evangelhos nos dá a entender que de fato ela é uma história verdadeira. E isso é o que importa, né? A cronologia, como tem esse fator emocional, nós temos que entender que não é tão importante aqui, tá? Agora vamos lá, vamos pensar. Jesus junta com seus discípulos, conclui aqui todos os seus discursos, e no verso 2 ele afirma que dali a 2 dias seria Páscoa, e o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Qual que é a grande crise desse discurso? Eu não sei quantos se lembram, mas Jesus começa lá atrás no Evangelho de Mateus, falando que ele haveria de sofrer. Depois, posteriormente, ele fala que ele vai sofrer na mão dos homens. Depois, mais para frente, ele fala que ele vai sofrer na mão de homens que não são judeus, são de natureza gentílica. E, de fato, isso é verdade, porque Jesus foi crucificado pelos romanos. Depois, mais para frente, ele agora vai traçando detalhes a respeito da sua morte, dizendo que ele seria morto crucificado. Então ele já diz até o tipo de morte. Aqui Jesus complementa a informação, dizendo não apenas tudo aquilo que ele já havia dito antes, mas dizendo quando ele vai morrer. Então, para os discípulos, esta ocasião é uma ocasião especial, né? Ele diz no verso 2, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E ele diz, quando? Daqui 2 dias, é a Páscoa. Então imagina o sentimento que deve ter passado ali no coração dos caras, de pensar tudo aquilo que Jesus já veio nos preparando, agora está chegando a hora, né? Estamos aqui às vésperas. Gente, o que é a Páscoa? Isso é uma coisa que a gente sempre também tem que enfatizar, né? Páscoa não é nada de coelhinho da Páscoa, nem nada dessas coisas que a nossa cultura gerou, tá? Outra coisa, muita gente diz de maneira superficial que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Gente, a Páscoa cristã, de fato, nós entendemos que é a ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa que nós vemos aqui é a Páscoa original instituída por Deus. Que Páscoa era essa? Era a passagem, né, do anjo do Senhor ali, que matou todos os primogênitos na véspera do dia em que eles foram libertos da escravidão no Egito. Por isso que a palavra Páscoa tem um significado de passagem. Tá? E aí muita gente acha que essa passagem é a passagem do Egito para a Terra Prometida. Não, não é, gente. Levou 40 anos para eles conseguirem sair do Egito e entrar na Terra Prometida. Né? A passagem é a passagem deste anjo que vem e mata todos os primogênitos. Tanto que a Páscoa, uma coisa curiosa, ela não é comemorada no sábado durante o dia. Ela é comemorada na noite da véspera. Porque se você olhar lá no Antigo Testamento, você vai ver que é exatamente assim que Deus instruiu quando o povo de Israel era escravo lá no Egito. O que ele disse? Ele disse assim, vocês vão se reunir e vocês vão matar um cordeiro, o cordeiro tem que ser perfeito, tem que ser o primogênito, tem que ser sem mancha alguma, tudo isso apontando para Cristo, hein, gente? Olha como é que a Escritura já veio contando uma história. Este cordeiro não pode ser cozido em água nem nada, ele tem que ser levado ao fogo, e se a família for pequena, junte com a família do vizinho. O sangue desse cordeiro, que foi aspergido antes da Páscoa, foi derramado, né, antes da Páscoa, ele deve ser passado nos batentes da porta. E esse será o sinal, este sangue, de quando passar o anjo ali do Senhor, ele não vai matar os primogênitos que estiverem dentro daquela casa. Então toda essa Páscoa, ela está apontando exatamente para aquilo que haveria de acontecer com Jesus. Quando a gente chegar nos detalhes depois da morte dele, vocês vão ver como que Jesus é morto exatamente na mesma hora em que a tradição judaica fazia com que os cordeiros fossem levados ao templo e eles fossem mortos e o seu sangue derramado.
Então, por isso que nós dizemos, e a Escritura enfatiza isso o tempo todo, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é a oferta provida pelo nosso próprio Deus para aplacar a sua justiça, né, para pagar por todos os nossos pecados. Então, a Páscoa, gente, é esta festa, a celebração da passagem ali do anjo do Senhor, né, que representa a pessoa de Deus ali no caso, que mata os primogênitos. E uma outra curiosidade é que o calendário judaico, o primeiro mês do ano, é o mês de Nissan, que é um nome que eles passaram a dar no mês depois do cativeiro na Babilônia. O nome original do mês lá, segundo a tradição deles, era o mês de Abib. Então o mês deles começa neste mês. Este mês é entre março e abril, se eu não me engano. Então o calendário deles difere do nosso calendário. E o curioso é que a Páscoa é a primeira festa do ano. Então o ano deles é diferente do nosso ano, a contagem do ano deles é diferente. Tá? Então a Páscoa é a primeira festa, é a festa mais importante. Depois dela vem todas aquelas do calendário judaico lá, que estão lá no Antigo Testamento, certo? O que mais? O que acontece? Jesus diz também, o Filho do Homem será entregue. Então aqui ele está dando instruções claríssimas a respeito de quando vai acontecer. Não é mais só aquela ideia superficial de que vai acontecer, ele já está dizendo quando, né? Aí, meus irmãos, chegamos aqui no verso 3 a 5, um texto que, de certo modo, diz algo que parece contradizer o que Jesus está dizendo aqui no verso 2. O que os escribas e os príncipes dos sacerdotes disseram? Verso 3 a 5, né? Eles se reuniram junto com os anciãos e disseram, no verso 5, não o matemos durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então parece que a intenção da elite religiosa era não matá-lo ali naquela ocasião, era esperar passar a Páscoa. A Páscoa, meus irmãos, era uma festa tão importante, mas tão importante, que pessoas que professavam a fé em Deus ali na ocasião, que eram judeus, eles viam de todas as nações para estarem ali durante o tempo da festa. E a festa durava mais ou menos uma semana. Era festa mesmo, né? Então, você imagina que Jerusalém, que já era um lugar tumultuado pelo volume de pessoas, por conta do templo, os sacrifícios que eram oferecidos ali, de repente virava-se um formigueiro de gente, né? Muito parecido com aquilo que a gente vê hoje na cultura islâmica, que o povo vai lá e faz a peregrinação para Meca, né? Então, Israel tinha meio que um perfil parecido com isso daí. As pessoas iam lá para a celebração da Páscoa. E essa não era a única ocasião. Em outras ocasiões, as pessoas também iam para lá. Haviam muitas festas ao longo do ano, certo? E por que eles têm medo de matar Jesus durante a festa? Porque muitos galileus também estavam na festa. E o ministério de Jesus se desenvolveu principalmente na região da Galileia. Então, se Jesus fosse preso na frente das multidões, eles temiam uma revolta popular. Eles temiam que as pessoas pegassem Jesus, pegassem os soldados romanos e começassem uma revolta. Por conta disso, eles tramam este plano, dizendo, não, vamos esperar passar a festa, né? Só que, obviamente, o que a gente vai perceber daqui para frente é que aquilo que Jesus predisse a seu próprio respeito se demonstrou como verdade. No final, eles não esperaram a Páscoa coisa nenhuma. Eles até anteciparam os seus planos para não sujar as mãos durante a Páscoa, né? Que hipocrisia do religioso. O religioso pensa assim, eu não posso estar em pecado, eu não posso estar impuro na Páscoa. Então o que eu vou fazer? Vão matar ele antes, vão matar ele um dia antes, né? Se a gente matar ele um dia antes, está tudo certo. Meu Deus do céu, Deus nos dê graça aí para que a gente não tropece nas mesmas coisas, tá? Bom, verso 6. Aqui entra numa passagem que se encaixa perfeitamente naquilo que eu descrevi para vocês da crise da cronologia. Outros evangelhos colocam essa história um pouco mais para trás. Então, o que nós temos de indício é que, de fato, ela aconteceu, mas pode ser que ela não aconteceu exatamente neste momento, tá? O que está dizendo no verso 6? Que Jesus estava em Betânia, na casa de um Simão, que era um cara que era leproso e depois foi curado, né? Obviamente. Só uma dica, viu, gente? Todas as descrições nos evangelhos de natureza física, elas são referências. A gente muitas vezes tem uma dificuldade com isso, né? Porque, por exemplo, a gente fala assim, o Ari, o gordo, né? Aí a gente já fica ofendido, né? Fala, não, o Ari, o gordo, né? Mas nos evangelhos, isso era uma referência muito comum. Você vai ver que todo mundo
recebia meio que como sufixo do nome, ou uma descrição da onde que ele é, de qual cidade, ou uma descrição de quem que é o pai dele, ou uma descrição de alguma característica física. Para vocês terem uma ideia o quanto que isso era sério, né? O próprio imperador, em outras ocasiões lá, chamado Cláudio, Cláudio significa o manco. Então o cara mancava numa perna, ele recebeu o nome de Cláudio, era o imperador manco. E este nome se tornou tão poderoso e imponente que mesmo depois os seus sucessores continuaram usando o nome Cláudio, mesmo não sendo manco. Eu sempre falei isso aqui em outras pregações também, o nome Laura significa a loira. Olha que coisa curiosa. Então são características físicas. E a gente vai ver muitos desses rótulos citados nas cartas paulinas. Tem um sujeito aqui que eu não me lembro o nome exatamente, em que ele é chamado de Oníger, que está numa tradução assim, muito politicamente correta, porque o correto seria o negro. Então Paulo está falando lá, o fulano que era mestre na igreja, e o apelido dele é o negro. Então a galera às vezes fica falando assim, a Bíblia é preconceituosa, Não, tinha um mestre na igreja, ele não era o cara que lavava o banheiro, ele não era o peão, ele não era o diácono de ficar na porta, ele era mestre na igreja de Cristo. E esse cara era negro. Para ele ter o apelido de O Negro, tenha certeza de que ele não era loiro dos olhos azuis, Então essa percepção que às vezes a gente tem, à luz da nossa cultura contemporânea, pode gerar um equívoco aí de entendimento, tá? Então preste atenção nisso daqui. Esse aqui é Simão, o leproso. Então eles falam, não, o cara já não foi curado, não sei o que, mas aí é a referência. Qual Simão? Ainda mais Simão, que é um nome muito popular, Fala Simão, o leproso. Já sei qual Simão que é. E o que acontece nessa casa do Simão? Verso 7, se aproxima dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, enquanto ele estava sentado à mesa. Esta mulher é Maria, que é a irmã de Marta e Lázaro, o que foi ressuscitado por Jesus. Então nós temos essa informação aqui, precisa a respeito de quem é essa mulher, quando a gente compara todos os evangelhos. Só que existem coisas que devem ser observadas aqui, Algumas descrições acerca da reação dos discípulos, quando esse negócio valioso foi derramado sobre a cabeça de Jesus, quando a gente lê junto com os outros evangelhos, vai complementando o nosso entendimento acerca dos detalhes dos fatos. Uma curiosidade, gente, o verso aqui diz, no verso 7, que esse unguento ele tinha grande valor. Há uma estimativa, considerando o material do qual ele é feito, do valor desse negócio. Eu tentei fazer umas contas lá para ver se a gente conseguia trazer esse negócio para um valor mais atual, equivale mais ou menos a quase 1 ano de trabalho. O que nós estamos dizendo é o seguinte, imagina um trabalhador padrão, que ganha um salário mínimo. Esse negócio que essa mulher derramou na cabeça de Jesus, valia aproximadamente entre 10 e 12 mil reais. Nós estamos falando de uma época, gente, onde dinheiro tinha um valor assim inestimável. Está entendendo? Qualquer moeda era uma coisa muito preciosa, porque o conceito de pobre da Escritura é muito diferente do nosso conceito de pobre. Agora você imagina que essa mulher apareceu lá com óleo, um negócio especial, que os estudiosos pressupõem que seja de uma flor chamada nardo, e aí vem e derrama sobre a cabeça dele. E o valor, para a época, é entre 10 e 12 mil reais. Então, se já é muito para nós, dá para comprar um Fiat Uno em ótimas condições, Você imagina na época. Você imagina o quanto que esse negócio era dinheiro. Aí você fala assim, cara, mas isso não é um desperdício? É exatamente essa a crítica que os discípulos fazem. E aqui, meus irmãos, há algumas lições a serem aprendidas, A gente precisa se sensibilizar para aquilo que Deus vai falando, porque muitas vezes nós estamos aí pressionados por essa onda politicamente correta, de que nós, na verdade, temos que dar tudo para os pobres, no sentido de que esta é a prioridade. Pois aqui, esta mulher conseguiu, inclusive, ser elogiada por Jesus mais para frente aqui, por conta da sua atitude, porque ela reconheceu a Cristo. Eu já vi muita gente na vida da igreja que às vezes critica as coisas que nós fazemos como igreja organizada, porque elas não conseguem ter percepção de valor. Então, por exemplo, quer ver uma coisa clássica? A gente organiza uma viagem, a gente fala assim, vamos fazer uma viagem missionária. Aí a gente arruma um lugar para a gente ir,
e chama uma galera e a gente gasta uma grana, porque você tem que alugar um ônibus, você tem que gastar com as despesas e tudo mais. E aí a gente vai num lugar que há uma necessidade de um trabalho missionário mais específico e pontual, gasta alguns dias ali, e Deus nos usa poderosamente. Essas experiências sempre são geniais. A gente sempre diz que quem está apático, sem vontade de cantar uma bela canção, aí precisa viajar com a gente. Porque a gente viaja, a gente sempre volta animado, a gente sempre volta cheio de alegria, né? Grato por aquilo que nós somos como igreja, animados a querer fazer outra viagem. Mas aí você gasta dinheiro para fazer isso. Você gasta dinheiro para a gente ir num acampamento. Só que estas coisas nos proporcionam experiências que nenhum dinheiro do mundo compra. Então, digamos que você gaste, sei lá, R$800 numa viagem missionária dessa. Eu estou estimando, porque nós não fazemos uma há muito tempo, né? Pensa, se você conseguir viver coisas extraordinárias com Deus lá, isso é muito mais valioso do que a gente pegar apenas esses R$800 e distribuir em cesta básica, como muita gente pressupõe. Por quê? Porque uma vez que a gente vive uma experiência intensa com Deus, o nosso coração esteja agora alinhado com aquilo que é o desejo de Deus, tenha certeza que tudo dali para frente agora vai ser diferente. E sendo diferente, o fruto, o resultado final dessa experiência vai ser muito mais produtivo do que apenas uma oferta monetária. Então, galera, a gente precisa aprender a separar preço de valor. Porque tem coisas que a gente não está usufruindo porque a gente diz que é caro. E nós aqui vamos ser honestos, né? A gente faz uma força para jogar os preços para baixo, mas a gente precisa entender que perceber o valor é muito importante. Perceber o valor é algo que pode fazer a diferença na nossa vida, assim, a ponto de mudar a nossa experiência com Deus. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre a nossa experiência de culto, né? Muita gente, na nossa experiência de culto, às vezes senta aqui, ouve a palavra, mas não presta atenção. Uma coisa mais besta, né? Eu fico pensando assim, para que a gente sai de casa se quando a gente está junto a gente não é intenso? Na hora de tomar café, a gente toma café. É para conversar, então a gente conversa. Né? Na hora de cantar, a gente tinha que cantar mesmo. Ai, mas eu não estou me sentindo bem. Eu nunca estou me sentindo bem, irmãos. No entanto, é muito bom estar aqui com vocês. E aí a gente canta de todo o coração. E na hora de ouvir a palavra, a gente literalmente, por mais que você não goste de mim, ou que você não goste do meu jeito de explicar as coisas, você abrir o seu coração para o que Deus quer falar. Dizer assim, Deus, usa essa mula que está aí no púlpito para falar alguma coisa que acrescenta na minha vida. Então isso é uma percepção de valor, né? Ao invés da gente ficar apenas colocando preço em todas as coisas, colocando um valor monetário como se isso fosse a solução para todos os problemas. Tá? Então, meus irmãos, o que aconteceu? Verso 8, os seus discípulos, vendo isto, esse óleo derramado sobre ele, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? Meus irmãos, não é desperdício. Não é desperdício. Tudo aquilo que acrescenta valor na nossa vida não é desperdício, tá? Então, uma boa dica para você: invista na sua experiência com Deus. Vale a pena comprar um livro bom, sabe? Você pediu as indicações aí para quem lê mais e comprar um livro que vai acrescentar alguma coisa na sua vida. A gente paga tanto de Netflix, a gente paga tanto de Spotify. No final, eu estava fazendo as contas, eu estou pagando 60 pau entre Netflix e Spotify, porque tem uns vampiros que penduram nas minhas contas também, né? Da família, né? Graças a Deus. Mas aí eu gasto 60 pau por mês. No final, esses 60 pau acrescentam o que na minha vida? Acrescentam muito pouco. Como eu posso gastar 60 reais por mês com entretenimento e não comprar um livro de 25? Não comprar um livro de 30? Então, meus irmãos, invista em você mesmo. Gasta aí um pouco do seu dinheiro com essas coisas que são valiosas, que acrescentam valor para a sua vida. Quando a gente está falando de acampamento, faça força para ir mesmo. Eu também não gosto de dormir fora da minha cama e fora da minha casa. Eu tenho carro, então às vezes a minha vontade é ir lá, passar o dia e voltar para minha casa, tomar banho no meu banheiro, fazer cocô na minha privada. Né? Mas, gente, é bom demais estar junto. Só quando a gente está junto, a gente gasta tempo, dorme mal, pelo menos comer a gente come bem, né? Mas dorme mal. Tem gente roncando, se o Rafa estiver perto de você, você vai ter uma experiência extraordinária, vai ter vigília à força, né, Rafa? É verdade, né? É tenso. Ele é a orquestra inteira sozinho, né? Então, assim, apesar disso tudo, gente, ainda assim é uma coisa que vale muito a pena. Então, invista, gasta aí o seu dinheiro, o seu esforço com essas coisas que são valiosas para a nossa vida, tá? Lembrando, o nosso acampamento está com inscrições abertas, viu, irmãos? Daqui uns dias não, domingo agora eu já vou divulgar detalhes. Vamos lá, irmãos. Então, invista em coisas que têm valor. Aí o que acontece? Verso 9,
o questionamento dos discípulos é exatamente o que a gente faz. Por que isso não foi vendido e dado aos pobres? E Jesus responde aqui do verso 10, 11, 12, que não era para importunar essa mulher. Para começar, irmãos, essa mulher tem um vínculo emocional com Jesus. Jesus fez um milagre na casa dela. Essa mulher é uma pessoa que conhece Jesus intimamente, que ama Jesus de todo o coração. E uma curiosidade, né? Jesus aqui vem falando no verso 11 e no verso 12 e no verso 13, que o que ela está fazendo é muito importante, porque ela está ungindo, preparando Jesus para o seu sepultamento. Se vocês pararem para pensar, já imaginaram que essa mulher foi a última pessoa a tocar Jesus nessa perspectiva de ungí-lo para o sepultamento? Porque quando Jesus foi crucificado e depois foi tirado da cruz e colocado no túmulo, já estava às vésperas de começar a Páscoa. Então ninguém mexeu no corpo naquela ocasião depois disso. As mulheres que foram lá na intenção de ungir o corpo de Jesus, né, de passar aquele óleo, foram no domingo de manhã. Só que quando elas chegaram no domingo de manhã, Jesus já tinha ressuscitado. Então essa mulher foi a última mulher a conseguir fazer esse trabalho aqui. Por isso que Jesus está falando, para de pegar no pé da Maria. Ela está fazendo isso já para o meu sepultamento. E o verso 13 diz que onde esse evangelho for pregado, isso vai ser lembrado em homenagem, em honra a ela. Então, pelo amor de Deus, gente, pensem sempre nisso que eu falei do preço e do valor. Às vezes algo é muito caro, mas o valor disso é precioso. E Jesus faz questão de dizer essas palavras para que a gente entenda o valor disso. O que mais, meus irmãos? Verso 14 e 15 aqui, nós temos a história que fala a respeito, 14, 15 e 16, a respeito do posicionamento de Judas com relação a procurar trair a Jesus. Então, como que se dá essa questão da traição? Muito simples. Diz aqui que Judas Iscariotes vai lá e procura os príncipes dos sacerdotes, ou seja, a liderança ali dentre os fariseus, os saduceus e os demais religiosos da ocasião, e oferece para eles na cara de pau. Diz assim, olha, o que vocês me dão se eu entregar ele para vocês? Fica sempre uma pergunta que muitas vezes a gente passa desapercebido na leitura. Meus irmãos, por que Jesus precisava ser entregue? Jesus estava sempre no meio do povo, e a resposta mais óbvia para isso é o seguinte: Jesus era gente igual todo mundo. Então, quando Jesus estava andando no meio dos seus discípulos, andando junto com as pessoas, Jesus era absolutamente igual a todos os demais, a ponto de que alguém que não o conhecesse com intimidade teria dificuldade de identificá-lo. Então era um judeu, um cara queimado de sol, com cabelo meio bagunçado, cabelo lisinho? Não mesmo. Uma nareba desse tamanho, devia feder, igual todo mundo fedia. O cheiro de Jesus era cheiro de povo. Não era esse perfume, o perfume de Jesus. O perfume de Jesus era dos leprosos, era dos pobres, era das prostitutas. Cheiro de gente. Olha que coisa maravilhosa isso, Então precisava de uma indicação, precisava de que alguém dissesse assim, o Jesus é esse cara. E o Judas se presta ao papel aí de ser o traidor. Qual que é a proposta, Eles propõem 30 ciclos, que está traduzido na minha versão aqui, 30 moedas de prata. Aí você pensa assim, é muito dinheiro? Gente, esse dinheiro é tão pouco, mas tão pouco, que ele era o suficiente para se comprar um escravo. E escravo não valia nada, viu, gente? Era uma coisa assim, o barato do barato. Então, a traição de Judas é uma coisa assim, muito imoral. E uma coisa curiosa também. Aqui está falando das 30 moedas como algo de pouco valor. A gente acabou de ler uma referência de uma mulher que, para honrar Jesus, gastou entre 10 a 12 mil reais aproximadamente. Então, vocês estão vendo como é que preço é diferente de valor? 30 moedas de prata pode parecer muito, mas comparado com o que aquela mulher usou para honrar Jesus, não é nada. Parece que a corrupção do Judas ficou pior ainda, quando você compara com o quanto aquela mulher ofertou para poder abençoar a vida de Jesus. Muito legal isso, meus irmãos? Aí no verso 17 fala aqui, primeiro dia dos pães asmos. A ideia é que, segundo o calendário judaico, é que este dia seja a quinta-feira ao anoitecer.
Lembrando que o calendário judaico, o dia começa às 6 horas da tarde. Então, por exemplo, hoje é dia... Que dia que é hoje? Eu não sei. Dia 5? Ah, beleza. Então, hoje é dia 5 porque é quarta-feira. Para o judeu, hoje já é dia 6. O dia 6 começou 6 horas da tarde. Com o entardecer é o próximo dia. Então é por isso que às vezes ao ler o texto, você vai vendo que a cronologia não bate. Outra coisa que eu já falei em outras ocasiões, que é importante relembrar, é que a contagem dos dias dos judeus é diferente. Quando eles falam assim, ó, daqui 2 dias é amanhã. É diferente do jeito da gente falar. Porque hoje é quarta, né? Quando a gente diz daqui 2 dias, você está pensando quinta, sexta, né? Não, o judeu não. Quando ele fala daqui 2 dias, ele conta o dia em que ele está. É por isso, então, que a data da crucificação não bate para muita gente. Porque o cara fala assim, não, mas Jesus ressuscitou no domingo? Como se ele foi crucificado na sexta? Então, o judeu conta 3 dias assim, sexta, sábado e domingo. Então, Jesus ressuscitou ao 3º dia. Na nossa contagem, ele ressuscitou 2 dias depois. Não tem nada de errado nisso, viu, irmãos? A cronologia da Bíblia não está errada. Aí, continuando aqui, o que acontece? Chega, então, o primeiro dia, que a gente pressupõe aqui que seja a quinta-feira, já depois do anoitecer. Então, já é o dia 14 do mês, né? Que do mês deles, né? Porque a Páscoa é no dia 15. A Páscoa é o sábado, né? O que acaba acontecendo? Jesus se reúne com os seus discípulos e eles perguntam, onde queres que a gente prepare a Páscoa? Aí Jesus dá instruções daquele jeito mágico que ele sempre faz. Ele diz assim, não, vocês vão entrar na cidade, vai ter um homem lá, e aí vocês dizem isso para ele, e ele vai mostrar para vocês o lugar. Muito parecido com aquela narrativa do jumentinho, né? Quando Jesus fala assim, vocês vão entrar lá e vão encontrar um jumentinho, e vão falar assim, o mestre pediu, e o cara vai entregar. Então, como é que Jesus fez isso? Não sabemos, né? Isso é as coisas miraculosas aí que Jesus operou. O legal é que os discípulos parece que já não tem crise, né? Não, Jesus falou, a água parou. Então, foram lá, no verso 19, fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Aí, o que acontece, meus irmãos? Há um entendimento dos estudiosos do Novo Testamento de que essa celebração da Páscoa que Jesus está fazendo é um dia antes do calendário normal da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era celebrada na véspera do sábado, né? E Jesus está celebrando um dia antes, porque na Páscoa é quando ele foi morto. Então ele faz isso de maneira proposital, para que fique claro que ele vai morrer exatamente na Páscoa. Então eles estão comemorando um dia antes, né? Aí, meus irmãos, verso 20, 21, 22, nós vemos agora Jesus se assentando na mesa com os seus discípulos. Não é uma mesa comprida, onde está todo mundo de um lado só, igual naquela foto que o Michelangelo tirou lá, né? Aquele quadro que fizeram, tá? Isso aí é uma ilustração, de certo modo, até tola. A ideia da mesa é uma mesa ou redonda ou quadrada, onde todo mundo se senta, não tem cadeiras, as pessoas geralmente se sentavam no chão ou em cima de almofadas, e eles comungavam de um prato. Então era um prato grande, quase uma bandeja, e todo mundo mandava a mão no mesmo prato. Esse é o contexto, tá? Então a gente não tem nada contra as expressões artísticas, mas você tem que entender que o negócio era mais íntimo do que a gente está imaginando, tá? Aí o que acontece? Estão eles lá sentados e Jesus, mais uma vez, acrescenta informações a respeito da sua morte. Então ele já disse tudo, disse que ia morrer, disse que ia ser pelos gentios, disse que ia ser por crucificação, disse que ia ser na Páscoa, e agora ele ainda diz mais uma coisa que ele não tinha dito. Ele diz assim, um de vocês vai me trair. E aí qual que é a reação dos caras, né? Verso 22, 23, eles começam, como assim, Senhor? Por acaso sou eu? Essa pergunta, meus irmãos, acerca do por acaso sou eu, ela é muito relevante no contexto. Porque nós vamos entender que mesmo aqueles homens que estavam ali comprometidos com Jesus, aqueles que não vacilaram na sua caminhada e tudo mais, eles ainda assim tinham humildade o suficiente para entender que por eles mesmos não haveria virtude alguma para que eles completassem essa jornada. Então esses homens não duvidaram uns dos outros, eles duvidaram de si mesmos. Por isso a pergunta, Senhor, mas por acaso sou eu? Porque o maior medo de alguém que estava andando com Jesus é dele ser o traidor, não do outro ser o traidor. Ele estava preocupado com a sua própria vida. Meus irmãos, quem dera isso fosse nosso padrão de comportamento na vida da igreja, né? A gente pensasse assim, na vida da igreja tem um fofoqueiro. A gente pensasse, Senhor, será que sou eu?
muda minha vida. Não, a gente sempre fica assim, tem um fofoqueiro? Já sei quem é. Se você sabe quem é o fofoqueiro, é porque provavelmente você também é ele, tá? É muito engraçado como é que a gente é bom para apontar o pecado dos outros, mas a gente não consegue ter essa humildade. No verso 23, né, Jesus diz que o que vai traí-lo mete com ele a mão no prato. Isso não é uma referência específica a um prato que só o Judas veio e colocou a mão. Como eu disse para vocês, havia um só prato. Todos comungaram desse prato. Então isso não foi para esclarecer, isso foi para colocar peso. Ele está dizendo assim, aquele que há de me trair é uma pessoa muito próxima a mim. É uma pessoa que usufrui da minha intimidade. É alguém como vocês. E isso botou mais minhoca ainda na cabeça dos caras, né? Verso 24, Jesus fala algo que quebra um pouco, né, o ceticismo de muitas pessoas. Quando, ao refletirem sobre a questão da soberania de Deus, pensam que a gente não tem responsabilidade nenhuma acerca de nada. Né? Ele diz assim, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. Então, irmãos, Cristo ia morrer mesmo. Isso já estava tudo certo, já estava tudo preparado, já sabia todas as histórias. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, Judas não é inocente. Ele é o responsável moral por cada um dos seus pecados. A única coisa que Deus precisou fazer para que Judas fosse o traidor é não pôr a mão nele. Não há cumplicidade de Deus nos pecados de Judas Iscariotes. E isso vale para a vida de todos nós. Tem gente que fala assim, como que eu faço para me perder? É simples, Deus te dá autoridade para você tomar todas as decisões da sua vida. Naturalmente você vai se perder. Como que eu faço para me salvar? Deus vem e chama você de maneira irresistível, a ponto de que você acaba tendo a vontade de Deus prevalecendo sobre a sua vontade. Então, se não for pela graça de Deus sobre a nossa vida, meus irmãos, não há possibilidade de salvação. Se nós nos perdemos, a culpa é toda nossa. Se nós nos salvamos, o mérito é todo de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, Judas não é inocente, assim como nenhum daqueles que se perdem. Todos, no dia do juízo, serão condenados pelos seus próprios pecados. Inclusive a gente. A única diferença é que na hora de subir na balança lá, Jesus vai subir no nosso lugar. E aí, como o peso dele é diferente do nosso, naturalmente a gente está garantido, se de fato somos filhos de Deus e vivemos segundo o Evangelho, tá? O que mais, meus irmãos? Verso 25, o Judas pergunta. Ele diz, porventura sou eu? E Jesus responde, tu o disseste. Da onde vem essa narrativa, irmãos? O entendimento dos estudiosos é de que no meio dessa confusão, de Jesus dizer que alguém iria traí-lo, provavelmente virou uma conversação, todo mundo conversando com todo mundo. E aí, no meio dessa conversa, o Judas pergunta, assim como todos os outros perguntaram, e Jesus não responde. Jesus diz assim, é você que está dizendo. Esse tu disseste é isso que significa, é você que está dizendo. E é por isso que, naquele momento, essa palavra não teve um fator de trazer revelação acerca de quem seria o traidor. Só depois que essas histórias todas passaram, que eles falaram, caramba, Jesus já tinha dito, Jesus já tinha apontado. A gente aqui não teve sensibilidade para perceber isso daí, Aí, verso 26, começa aquilo que nós chamamos de a ceia do Senhor, verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O que nós temos que considerar aqui, irmãos? Primeira coisa, quando ele diz, isto é o meu corpo, a tradição cristã acabou preferindo um viés muito místico, que não traduz com precisão aquilo que o texto está trazendo para nós. Então, algumas pessoas vão dizer assim, aquele pão que a gente toma na ceia, ele vira o corpo de Cristo? Gente, como que o pão vira o corpo de Cristo? Se o pão está ali, mas Cristo também está e ele tem corpo. Então isso é uma coisa que não faz nem sentido. De fato, a ceia, ela é um memorial. Aquele pão, ele não é um pão super poderoso. Aquele pão não tem poder para perdoar pecados ou nada do tipo. O pão é pão. O que Deus está querendo em nós, através da ceia, é a consciência. É para a gente fazer isso em memória dele. Então é um memorial. Jesus partiu o pão junto com os discípulos,
Inúmeras vezes, 3 anos andando junto com os caras. Então eles comeram muito pão, eles tomaram muito vinho. Mas nessa ocasião aqui, ele parte o pão de uma maneira mais afetuosa, reparte com cada um, ao invés de cada um ir lá e já catar o seu pedaço. E aí ele diz, esse pão é o meu corpo. Eu quero que toda vez que vocês comam desse pão, vocês se lembrem de mim. Façam isso em memória de mim. E também ele divide o copo, que tem ali o vinho, né, que representa o seu sangue, e ele diz, bebei dele todos. Esse bebei dele todos, viu, irmãos, quer dizer, bebam todos vocês. É só isso mesmo, não tem nenhum outro significado oculto aqui na história. Agora, o que é interessante? No verso 28, tem uma referência aqui, que muitas vezes passa desapercebido pela nossa leitura. Ele diz assim, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Aqui nós temos uma referência agora, né, ao nome que nós damos a esse conjunto de livros, que são os evangelhos e as demais cartas. Jesus está dizendo que há um Novo Testamento. Então havia o Antigo Testamento, a antiga aliança, e agora esta nova aliança, que na verdade, gente, é uma continuidade daquela antiga, tá? É nova na perspectiva de que agora a promessa é uma promessa nova, por um fato muito simples. Gente, o que é um testamento? O testamento é uma carta que você escreve perante um órgão judicial e você coloca quais são os bens a serem repartidos quando uma pessoa morre. Isso que é testamento. O Velho Testamento se cumpriu. Por quê? Porque Deus morreu no nosso lugar. Então todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram na morte de Jesus. Agora, por que nós temos um Novo Testamento? Porque agora nós temos uma nova promessa de uma vida que é muito maior do que tudo aquilo que o Antigo Testamento trouxe para nós. Agora a pergunta que fica é a seguinte, meus irmãos. Jesus já morreu. Quem tem que morrer agora? Nós. Então nós precisamos agora colocar a nossa vida diante de Deus, entendendo que nós fomos chamados para morrermos para a nossa velha vida e vivermos agora para a glória de Deus. E o batismo significa exatamente essa morte do velho homem e o nascimento dessa nova criatura. É muito legal, né? Tem uma simbologia aqui muito rica. Só que Jesus diz assim, no verso 28 ainda, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí você diz assim, mas o sangue de Jesus não foi derramado por todos? Irmãos, o sangue de Jesus é derramado por todos na perspectiva de que ele é poderoso para pagar por todo e qualquer pecado de toda e qualquer pessoa. Mas, infelizmente, quando nós cruzamos essa informação com tudo aquilo que Jesus falou no Evangelho, nós sabemos que, infelizmente, o caminho continua estreito e que são poucos aqueles que acertam com ele. Então, no final, acaba que esse sangue não é eficiente na vida de todos, é eficiente na vida de muitos. Por isso que a gente tem que viver de acordo com aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Tá? Porque o caminho não escancarou não, viu, irmãos? É isso aí que está acontecendo. Verso 29, Jesus aqui faz uma predição a respeito daquilo que está acontecendo e algo também que de fato aponta de uma maneira profética, realmente falando, no sentido da expressão profética, para algo que vai acontecer no futuro. Ele diz assim, digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então ele está dizendo, vocês não vão beber mais deste vinho, desta fonte. Qual é a fonte deste vinho? Se ele está dizendo que é o sangue dele, então nós não iremos mais, a não ser na nossa celebração de ceia em memória dele, nós não iremos beber da fonte, do sangue de Jesus novamente, até o dia em que nós estivermos com o Senhor. Então essa foi a última refeição que eles tiveram o privilégio de fazer juntos nesta ocasião. Tá? E nós, obviamente, temos aí um monte de promessas. Aquele que agora, em memória de Cristo, celebra a ceia do Senhor, ele está vivendo na expectativa de uma grande festa que está sendo preparada, que são as bodas do Cordeiro. O que é isso? É o casamento, a consumação do casamento de Cristo com a sua igreja. Isso vai acontecer no último dia. Então, no último dia, meus irmãos, não vai ter copo vazio para ninguém, viu? Vai ser copo cheio, transbordando, e a festa vai ser muita, se de fato nós somos os amigos do noivo. Legal isso, né? E para encerrar, verso 30, diz que eles, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu vi um pregador falando a respeito desse versículo de uma maneira genial. Ele dizia assim, né? Nós colocamos muitas coisas na nossa vida de devoção com Deus, que fica parecendo que o negócio é até caro e complicado, né?
Mas existem coisas que a Bíblia traz de maneira explícita, que Jesus fez junto com seus discípulos, que a gente não valoriza. E uma delas é o cantar. Então, a Bíblia não manda você sair por aí fazendo teatro, e a gente não tem nada contra o teatro. Não manda a gente organizar um grupo de louvor, embora é muito bom ter grupo de louvor. Não manda a gente fazer uma roda de oração, um círculo de oração, uma vigília, embora todas essas coisas sejam muito boas. Mas uma coisa aqui, a gente vê que fazia parte da prática desses homens andando com Jesus. O que eles faziam? Eles cantavam juntos. Então comeu, se alegrou, depois eles iam lá e cantavam um hino. Eles cantavam uma música que traduzia a sua devoção, o seu respeito, o quanto esses homens glorificavam a Deus pelo que estavam vivendo. Então o cantar junto, meus irmãos, não é uma opção. Às vezes você pode falar assim, a parte que eu menos gosto é o louvor. Azar o seu, entendeu? A gente não faz culto para te agradar, a gente faz culto porque nós entendemos que nós queremos viver de modo a agradar a Deus. E a maneira que Deus deseja ser agradado não é através da música que a gente canta, é através do cantar junto. Cantar junto celebra uma consciência. E essa consciência de que nós estamos juntos é o que faz com que Deus tenha prazer em nós. Então, que a gente preste atenção nisso daí, beleza? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. E que o Senhor fale com a gente nesses dias. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela sua palavra. Obrigado por tudo aquilo que nos foi aí trazido à luz da Escritura. De maneira clara, que o seu Espírito Santo trabalhe na nossa vida nesses dias e que nós possamos nos comprometer, Senhor, cada vez mais com a sua vontade. Senhor, gera em nós uma percepção de valor acerca daquilo que é realmente importante na nossa caminhada, todos os dias da nossa vida, Senhor. Para que a gente não fique apenas pondo preço nas coisas, não fique apenas se parecendo mais com Judas Iscariotes, que tem interesses escusos envolvidos na relação, do que sermos parecidos com aqueles que verdadeiramente te serviram. Em nome de Jesus, que o Senhor sonde o nosso coração e faça de nós pessoas melhores, Pai. Assim oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.